Hebreus 9:27, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Uma vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Aos homens está ordenado morrer uma vez. E depois disso vem o juízo. Glória a Jesus. É claro que não é o que desejamos, né? Que ninguém aqui morra, agora pelo menos. Mas é uma certeza que temos, né? Que todos passarão pela morte, a não ser a geração que estiver viva no dia do arrebatamento. Mas é uma exceção. A regra é que todos passem pela morte, né? E apesar de não querermos, não desejarmos que isso aconteça agora, né? Tomara que toda a igreja aqui, todos vocês, inclusive a mim, tenhamos vida longa, né? Muitos anos pela frente para fazer a obra de Deus aqui na terra. Mas, apenas por questão de consciência, e se fosse agora? Você estaria preparado? Né? Se a sua morte fosse agora, nesse momento, você estaria preparado para esse juízo? Diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois da morte o juízo. Essa reflexão é um pouco difícil de se fazer para alguns. Primeiro porque a morte é um assunto que a gente evita. Às vezes estamos conversando sobre isso e alguém logo pede, por favor, vamos mudar de assunto, né? Não é um assunto muito agradável. Alguém pode até pensar que atrai o mal. Não, vamos mudar de assunto porque vai que esteja atraindo aí o mal. Mas, como eu já disse aqui, a morte é algo certo. É algo certo, né? Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que vai acontecer. E além de sabermos que é algo certo, sabemos também que ela não tem uma regra. Não é porque alguns dos irmãos são mais velhos do que eu, que necessariamente vai primeiro. Não. Essa não é uma regra. Não é porque alguém está mais doente ou menos saudável que ele vai primeiro. Também, isso não é uma regra. A qualquer momento, a qualquer instante, pode acontecer uma eventualidade e chegar a nossa hora. E a pergunta permanece a mesma: você está preparado? Glória a Jesus. Eu acredito que alguém diria que sim, né? Alguém diria, eu acho que eu estou preparado. Eu acho que existem muitas outras pessoas que praticam maldades, né? E eu não sou uma delas. Eu cumpro minhas obrigações, sou uma pessoa de bem, né? Eu faço a minha parte, então eu acredito que sim, estou preparado. E eu digo que, para mim, talvez você seja uma pessoa boa, né? Primeiro porque você está aqui. Se você está aqui, já é um bom sinal. Para mim, é um bom sinal. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus, né? Então, há um bom sinal só no fato de você estar aqui buscando a palavra do Senhor. Mas e aos olhos de Deus? Aos meus olhos você é uma boa pessoa. Mas e aos olhos de Deus? Será que você é uma boa pessoa? Será que eu sou uma boa pessoa? Certa pessoa chegou para Deus, para Jesus, né? Chegou para Jesus e disse, bom mestre. E Jesus respondeu, por que me chamas bom? Não há ninguém bom, a não ser o Pai. Jesus naquele momento estava dizendo para aquele homem que chamou ele de bom, você não é bom.
Aquele homem, ao chamar Jesus de bom, ele recebeu como resposta de que ele não era bom. Jesus disse: ninguém é bom. Isso inclui quem chamou ele de bom. Isso inclui a mim. Isso inclui a cada um de vocês. Isso inclui toda a humanidade. Você não é bom. Ninguém é bom aos olhos de Deus. Glória a Jesus. Talvez alguém possa dizer: não, Efraim, você está sendo muito duro. Como assim ninguém é bom? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E às vezes, quando a gente começa a se deparar com o nosso tipo de evangelismo, né? O Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E as pessoas recebem isso de bom grado, mas muitas vezes não tem um efeito na vida dele. Por quê? Tudo bem, Jesus me ama, certo, e daí? Talvez ele pense até, aquela morte na cruz de Jesus, ela foi para os malfeitores, né? Para as pessoas que pecaram muito. Para mim, talvez não fosse tão necessário, já que eu me considero uma boa pessoa. Alguém podia pensar. E esse efeito, meus irmãos, às vezes acaba impedindo que a pessoa tenha o arrependimento. O arrependimento, ele só vem através da consciência de pecado. É necessário você reconhecer que é pecador, é necessário você reconhecer que precisa ser salvo, é necessário você reconhecer que de você mesmo você não consegue. Em uma das casas que estávamos evangelizando hoje, alguém disse: bem, eu fiz algumas coisas erradas, mas eu fiz muita coisa boa também. E aí eu perguntei: muito bem, se por acaso alguém cometesse um homicídio, né, matasse um ente querido seu, e esse alguém fosse levado a um julgamento, se o juiz absorvesse aquele homem daquele crime, simplesmente porque ele praticou outras coisas boas. Não, tudo bem que ele cometeu esse crime, mas ele fez outras coisas boas. Então, as coisas boas anulariam a ruim. Esse juiz seria considerado um bom juiz ou um mau juiz? Um mau juiz. Porque cada um deve responder pelo que cometeu. Então, se ele cometeu um crime, ele vai responder por aquele crime, independente do que ele fez de bom. E não é diferente no julgamento de Deus. Cada um vai responder pelo pecado que cometeu. Bastaria um único pecado para nos fazer merecedores da condenação. E com certeza não temos um único pecado. Com certeza em toda a nossa vida, eu tenho 36 anos de vida. Durante esses meus 36 anos de vida, muitas das vezes, não só uma vez, muitas das vezes eu falhei. Muitas das vezes eu errei. Muitas das vezes eu pequei contra Deus. Muitas vezes, não foi uma nem duas, muitas vezes. E bastaria uma única vez dessa para me tornar digno da condenação. Porque no dia do julgamento haverá uma busca no livro da minha vida por um pecado. E se houver o pecado, eu serei culpado. Agora a igreja ficou se perguntando: então não há salvação para ninguém? Realmente, por nossas atitudes, por nossos méritos, não há salvação. Não há um justo, nenhum sequer. Glória a Jesus, diz a palavra, diz a Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma única mentira nos faz merecedor do inferno, nos faz merecedor da condenação. Um único cobiçar, o homicídio que tanta gente fala, né? Quando a gente
está falando sobre crime, alguém diz logo: eu não matei nem roubei. Por que você quer me prender? Eu nem matei nem roubei. E para Jesus, ele diz que aquele que odeia, né, a seu irmão, é como se tivesse cometido o homicídio. Aquele que olha para uma mulher com o desejo de cobiça, já cometeu adultério com ela. Então, o risco de pecarmos é muito grande. Pecamos por atitudes, pecamos por palavras, pecamos por omissão e pecamos inclusive até por pensamento. E é necessário muitas vezes confrontarmos as pessoas com a lei de Deus, para que ela reconheça que ela carece dessa salvação. Certa vez ouvi uma história que dizia assim: se por acaso surgisse uma lei dizendo, a partir de hoje, né, a partir de hoje, todos os infratores de trânsito, né, todas as pessoas que cometeram infrações de trânsito serão perdoadas. Então, todo mundo que cometeu infração de trânsito, não importa quanto foi, hoje vai ser perdoado. E eu imagino que a maioria das pessoas aqui pensaria: é uma notícia boa, mas não é boa para mim. É boa para as pessoas que estão cometendo infração de trânsito. É boa, essa notícia é boa para quem anda bagunçando, para quem anda cometendo barbaridades, enfim. Muito bem. Aí agora vamos fazer de conta que há 5 ou 10 anos atrás, alguém começou a fiscalizar o seu veículo. Quem é motorista aqui? Quem é motorista? Quem é motorista? Temos alguns motoristas, alguns, poucos, né? Pouquíssimos motoristas aqui, pelo menos que se identificaram, né? Vamos fazer de conta que alguém começou a fiscalizar o seu veículo sem você perceber, né? Tinha um chip lá e que todas as vezes que você cometia uma mínima infração que fosse, ele identificava. Dirigiu o carro sem o cinto de segurança. Pode? Não, não pode. Mas a gente dirige. Está cometendo infração de trânsito. Só que ninguém viu, ninguém multou, então você escapou. Ia passando, o sinal estava vermelho, mas não tinha ninguém olhando, a pessoa atravessa. A velocidade da via era para andar em 40 por hora, eu ando em 80, mas aí perto do quebra-mola eletrônico lá, da lombada eletrônica, aí eu baixo, né, diminuo a velocidade, só para poder passar ali. Mas o chip identificou que eu ultrapassei a velocidade. Isso durante vários anos. Quando você percebe, chega lá uma notificação para você, que é motorista. Olha, durante esses 10 anos, o seu carro estava sendo fiscalizado e você cometeu tantas infrações e você deve não sei quantos R$1.000. O dinheiro da sua casa, digamos. Você vai ter que vender a sua casa para poder pagar as infrações de trânsito. Tudo com pequenas coisas que você ia cometendo, que você ia praticando, que você ia fazendo e você não se percebe. Agora sim chega a notícia: hoje as infrações de trânsito serão perdoadas. Aí agora você começa a se alegrar. Eita, graças a Deus por essa lei. Graças a Deus, porque eu ia ter que perder minha casa para poder pagar as infrações de trânsito e agora não vou mais perder. Agora eu fui perdoado. Da mesma forma, meus irmãos, é o sacrifício de Cristo. Para a pessoa que não se enxerga como um pecador, para a pessoa que não se enxerga como mal,
ele pensa que o sacrifício de Cristo é bom, mas não bom para ele, é bom para quem está cheio de pecado, é bom para o ladrão, para o bandido, para o matador, é bom para aquelas pessoas lá, os corruptos, aquele povo. Agora, para mim, que vivo cumprindo direitinho as minhas obrigações, fazendo tudo que eu devo fazer, eu sou uma boa pessoa, então para mim não tem tanta utilidade assim. Agora, quando a gente se depara com a lei de Deus, a gente entende o quanto nós somos carentes do perdão do Senhor. Glória a Jesus. Foi por isso que aquela mulher quebrou o vaso de alabastro aos pés do Senhor, porque ela reconhecia o tamanho do pecado dela. Glória a Jesus. Quanto maior o reconhecimento do perdão, o reconhecimento do seu pecado, maior o amor que você vai ter para com quem lhe perdoou. O próprio Jesus exemplificou isso. Ele disse: se alguém é perdoado de uma dívida de 5, e o outro é perdoado de uma dívida de 5.000, a quem ele vai amar mais? Vai amar mais o que perdoou mais. É por isso que precisamos constantemente estar em contato com a palavra, em contato com a Bíblia, em contato com a lei de Deus, porque ela nos confronta, ela nos revela, nos mostra o quanto somos carentes do perdão de Deus, o quanto somos necessitados. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, somos pó, somos cinza, somos pecadores. Glória a Jesus. No dia do juízo, o Senhor Deus, Ele estará procurando. Vamos fazer de conta que aqui é o livro da sua vida. Ele estará procurando. Há algum pecado aqui na vida de Maria? Há algum pecado aqui na vida de João? E se foi encontrado pecado, Maria e João, é culpado ou é inocente? É culpado. Mas agora vem a boa notícia. A boa notícia é que alguém pagou o preço do seu pecado. Glória a Jesus. Alguém decidiu morrer no seu lugar. É como se você já estivesse condenado, para você já não tivesse nenhuma salvação, nenhuma solução, e uma pessoa se apresente e diz: Senhor juiz, eu quero pagar o preço do pecado dele, no lugar dele. Era para ele ser condenado, mas eu quero ser condenado no lugar dele. Era para ele ser morto, mas eu quero morrer no lugar dele. Glória a Jesus. E com isso, o seu pecado é apagado. Não é apenas colocado uma observação no seu pecado. Ele pecou, mas eu perdoei. Não é colocado uma observação. Ele lança fora. Lança no mar do esquecimento. E para Deus é como se você nunca tivesse pecado. Isso se chama justificação. Você se torna justo em Cristo Jesus. E a partir desse momento, quando você entrega verdadeiramente a sua vida a Jesus, no dia da condenação, no dia do julgamento, haverá ali uma busca por pecado e não vai encontrar pecado nenhum na sua vida. Não porque você nunca pecou, mas porque os seus pecados foram o quê? Apagados. Glória a Jesus. Ele vai procurar lá, cadê? Tem algum pecado na vida de Maria? Tem algum pecado na vida de João? Não vai encontrar. Não vai encontrar, não porque Maria nunca pecou, não porque João nunca pecou, mas porque o pecado de Maria, o pecado de João foi apagado. E como não há pecado nenhum mais na vida dela, ela será inocente. Glória a Jesus. Não há condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Glória a Jesus.
E aí, se não há pecado, se não há condenação, você é considerado inocente. E o inocente, ele merece um prêmio ou um castigo? O inocente merece um prêmio ou um castigo? Se é inocente, merece um prêmio. Glória a Jesus. Mas esse merecimento dele é por causa do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se decidiu, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, acredito eu que não foi por acaso que você chegou aqui nesta noite. Eu não acredito que foi por acaso que você chegou aqui nessa noite, de forma nenhuma. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, antes que seja tarde demais, porque essa decisão você precisa tomar em vida. Você viu na palavra que diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Não há mais o que fazer. É necessário o arrependimento dos seus pecados enquanto é vida. É necessário você entregar a sua vida a Jesus enquanto você tem vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Aleluia. Muitas das vezes a gente quer evitar constranger alguém com essa palavra. E às vezes a gente quer ser bonzinho, mas no fundo estamos acabando prejudicando essa pessoa. Porque ela precisa mesmo ser confrontada com a palavra. Ela precisa mesmo ser confrontada com a lei de Deus. E mais na frente ela vai lhe agradecer. Glória a Jesus. Obrigado. Obrigado, porque se você só chegasse para mim e dissesse que Jesus me ama, e não me mostrasse o quanto eu preciso me arrepender, o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso me entregar, talvez eu não tivesse me arrependido. Porque não há arrependimento sem a consciência de pecado. É necessário a gente reconhecer que é pecador. É necessário a gente reconhecer que necessita desse perdão para poder ter efeito. Glória a Jesus. Mas nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Arrependa-se. Mude de vida. Glória a Jesus. E Ele está de braços abertos para lhe receber. Não há pecado que Ele não perdoe. Não há pecado que Ele não perdoe. Basta você se arrepender. Se arrependa, entregue a sua vida a Jesus, e o mais Ele fará.